Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Heráclito e agora é a quinta dica da série 10 dicas para compreender Jung, para entender Jung. E hoje, a quinta dica, como vocês já devem ter lido na descrição dos outros vídeos, é que é algo que ele fala na prática da psicoterapia. Leiam, excelente livro pouco lido, que deveria ser mais lido. Uma afirmação psicológica só é válida se, somente se, eu puder afirmar seu oposto. Depois de nós termos falado, nós temos conversado sobre que a psique é paradoxal, fica mais fácil compreender isso, né? O Jung ele propõe uma espécie de relativismo psicológico, mas não é um relativismo absoluto, por favor. Toda afirmação psicológica é relativa, eu vou falar disso um pouco depois. Mas, quando eu estou falando de um fenômeno psíquico que necessariamente é ambivalente, que necessariamente é paradoxal, aliás, como eu disse, ambivalente é até uma palavra ruim, porque só fala de duas coisas, né? A psique é infinitamente paradoxal. O Jung cita diversos paradoxos, né? Eu não tenho como fazer afirmações absolutas de cunho filosófico, por exemplo, de cunho normatizante, afirmando que as coisas são assim e não assado, que as coisas devem ser de tal forma e não de outra forma, mas não simplesmente por uma questão metodológica, por uma questão de respeito ao objeto, de respeito aos fenômenos com os quais eu estou lidando. Porque toda afirmação psicológica é relativa, mas é relativa a algo. Ela é relativa a um sujeito individual. E nesse sujeito individual, essa relatividade se resolve. Porque para a vida dele vai valer uma coisa e não outra. E aí tem algumas complicações nisso. Mas, por exemplo, quando eu estava no doutorado da Unifor, eu não cheguei a concluir, eu larguei. Porque senão ficar parecendo a Bel Pass aqui, tem 1000 diplomas. Eu larguei. Eu só terminei o mestrado, por isso que eu boto professor ME aí. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um colega psicanalista chamado Leonardo, que ele estava falando sobre quando a pessoa perde a cabeça. E aí ele dizia, nesse momento que o sujeito aparece. E eu imediatamente completei, ou pode ser nesse momento que o sujeito desaparece. Porque realmente pode ter um momento em que você perca a cabeça. E devido a todas as suas contenções e repressões e a maneira como você lê com as coisas, nesse momento é o que aparece, o que você realmente pensa, quem você realmente é. Ou pode ser que quando você perca a cabeça, você faça coisas que você jamais realmente faria. Ou seja, aparece uma outra coisa que não é a sua personalidade consciente, que não é você, que não se trata de você. Você veja que as duas coisas são genuínas, são verdadeiras. Porque toda afirmação psicológica é relativa, mas ela é relativa a quê? A um sujeito individual. Ela é relativa ao indivíduo. Então, sempre que eu fizer uma afirmação psicológica, ela só é válida se somente se eu puder afirmar seu oposto. Em virtude da paradoxalidade do psiquismo e em virtude da multiplicidade do acontecer psíquico, que é quase que infinitamente variegado. Então, esse é um dos motivos pelos quais a psicologia do Jung não se presta a um discurso moralista ou normatizante. Há um equívoco muito grande de confundir o valor descritivo dos conceitos com o valor normativo. Por exemplo, as pessoas têm um erro horroroso com relação à tipologia psicológica, dizer, não, o tipo de pensamento tem que ser aquele que vai estudar isso, aquilo, outro, ou que vai ter o trabalho assim, assado, mas isso é uma burrice. É só uma burrice. O Jung mesmo afirma diversas vezes no Tipos que não é para isso que serve a tipologia que ele está propondo, para propor esse tipo de normatização. Por sinal, ele fala, por exemplo, que um tipo de sentimento, ao se deparar com a lógica, ele pode ficar tão fascinado com aquilo e resolver se dedicar tanto que ele vai ser um grande lógico. Enquanto um tipo de pensamento olhar para a lógica e vai dizer, né, isso aí eu faço sem nem piscar, isso é uma bobagem, eu consigo fazer isso assim. E ele não vai se sentir tão fascinado com aquilo a ponto de conseguir estudar e se dedicar àquilo com grande profundidade, enquanto para o tipo de sentimento, aquele estudo vai estar formulando o inconsciente dele, vai ser algo incrivelmente significativo para ele. Ele vai ser um grande lógico, a despeito de ser um tipo de sentimento. Então, você tem que perceber que sempre que você estiver num discurso psicológico, o discurso geral ele é relativo. Sempre que eu estiver falando de maneira geral, uma afirmação só vai ser verdadeira se eu puder afirmar seu oposto. As coisas
elas só vão ter alguma definição quando eu estiver lidando com fenômenos concretos. Ao lidar com fenômenos concretos, a inflexão psicológica específica daquele fenômeno vai me dizer se é uma coisa ou outra. Para piorar a situação, mesmo no sujeito individual, ele vai ter um Spaltung, ele vai ter uma divisão fundamental. Ele vai ter um paradoxo entre consciente e inconsciente. Então, aquilo que for relativamente verdadeiro à consciência não é necessariamente verdadeiro com relação ao inconsciente, que vai ter uma relação compensatória e complementar à consciência. Então, veja que a maneira como o Jung está formulando seus conceitos, formulando a sua teoria, que sabemos agora que é o nominalismo culto, não exatamente uma teoria, já que ele é um fenomenólogo, já que ele é um empirista, ela tem uma complexidade que respeita a complexidade própria dos fenômenos que ele está estudando. E as simplificações grosseiras que se fazem por aí, elas só são bobagens. Só isso. Isso mostra o quão o Jung ele é mal compreendido, às vezes de maneira desonesta, às vezes de maneira honestamente tola. Né? Pode haver honestidade na tolice, você pode só não entender, ou acreditar no que as pessoas estão falando. Né? Isso se alguém está colocado num local lá social e está dizendo algo sobre a igreja, mas deve ser. Desconfie sempre. Desconfie de mim, inclusive. Vá lá e estude os livros. Eu estou falando aqui da prática de psicoterapia, vá lá e lê. Você pode até dizer, não, a teoria discorda de você. Pô, massa. É isso aí, tem que ser assim. Aí vamos debater. Né? É importante isso, é importante o debate. Né? O Heráclito original falava do Polemos Pater Pan, né? A guerra é o pai de tudo. Eu concordo. A polêmica, o debate, a discussão é extremamente fecunda e importante. Mas sempre lembrando dessa relatividade proposta por Jung, que não é um relativismo absoluto, que não cai nesse relativismo tolo, que é muito comum você ver por aí. E, mais uma vez lembrando, né, tendo em vista o quão paradoxal e ambivalentes são os fenômenos psíquicos, e toda afirmação psicológica só é válida se você puder afirmar seu oposto. O que leva a um cuidado muito maior ao se falar em psicologia analítica. Um cuidado fenomenológico, um cuidado com o fenômeno vivo com o qual você está lidando. Hoje vocês devem estar vendo que estou num lugarzinho diferente. Esse aqui é o Instituto Dédalus. É uma das salas do Instituto onde acontece a pós-graduação que eu criei e coordeno em psicologia junguiana. Se for aqui de Fortaleza. Lembrando que eu sou de Fortaleza, algumas pessoas me encontram aqui e dizem, nossa, tá daqui, sou. Queria que eu fosse de onde? Né? Aqui em Fortaleza tem um pessoal bom. E é isso. Se vocês tiverem gostado do vídeo, por favor, deem um joinha. Eu vou deixar linkado aqui os outros vídeos e as dicas, todas a lista, né? E eu estou muito ansioso para chegar à nona, que eu vou falar porque o Jung não é um místico. Na verdade, eu não vou falar. Eu vou trazer uma coletânea de citações do próprio Jung dizendo, não sou místico, sou um cientista. E as pessoas só não leem, né? Mas depois disso eles não vão ter desculpa, né? Não, eu vi o vídeo do Heráclito, então, né? Aí você vai ter que admitir que você quer que seja assim, não de outra forma. Porque as pessoas confundem, né? Por exemplo, eu posso ser um historiador que estuda o nazismo e sabe o quê? Não ser nazista. Eu só estudo aquilo, né? Bom, era isso. Muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando da série. Tá me dando um trabalho para filmar, porque eu tô filmando entre uma coisa e outra, mas é isso aí. Valeu. Falou.